Aliás, a nossa reportagem aqui do Lucas Borges também fala sobre a atuação hoje de Eduardo Leite, o governador que viajou a Brasília, e ele quer uma reunião com o presidente Lula. E ele quer mais dinheiro, quer 10 bilhões de reais em ajuda ao Estado. Vai se reunir hoje, o governo Lula deu um sinal positivo para esse encontro. Leite compareceu ao evento de hoje com a ministra Marina Silva, que é o Dia do Meio Ambiente, e foi informado que Lula vai recebê-lo. O encontro, porém, não está previsto na agenda oficial. Lula deve voltar ao Rio Grande do Sul amanhã. Vai ser a quarta vez que o presidente Lula vai ao estado, atingido pelas fortes chuvas em maio. Cancelou o encontro com reitores federais para retornar ao Sul. E segundo essas informações aqui que estão na nossa página aqui do UOL sobre Eduardo Leite em Brasília, ele deve ter duas pautas principais com o Lula: programas para manutenção de emprego e renda e outra para recomposição das receitas. Diz ele que o governo e as prefeituras vão sofrer, como já sofreram em maio, junho, com uma queda muito forte na arrecadação, o que vai prejudicar a prestação de serviços à população, e ele quer mais dinheiro. Vamos lá, Otales, como é que você avalia aí esse socorro do governo federal ao Rio Grande do Sul, essa reclamação por parte da Defensoria Pública, que muitos ainda não receberam, e hoje Leite pedindo mais dinheiro lá em Brasília? Faz muito bem a Defensoria Pública em reclamar, esse é o papel dela. Fez bem o Lula em falar que, olha, o tempo de quem está sofrendo não é o mesmo tempo do burocrata. Está tudo certo aí, todos estão agindo certo, só o que está errado é não estar chegando o dinheiro lá a tempo para quem precisa. Agora, é compreensível que um funcionário da Caixa, ele tente se resguardar de alguma acusação posterior, cumprindo normas burocráticas. Então, o que tem que haver aí? Falta o Pimenta, que é o ministro extraordinário desse assunto, ir lá e saber, vem cá, qual é o problema? Como é que a gente pode resolver esse problema definitivamente? Qual é a barreira burocrática que está havendo? Como é que a gente pode retirar e resolver o problema? Esse é o ponto. Para que foi indicado um ministro lá, um ministro extraordinário para cuidar das enchentes no Rio Grande do Sul? Para resolver esse tipo de problema. E é a hora de o Pimenta aparecer e dizer, olha, vou resolver esse problema. Amanhã está resolvido. É o que tem que ser feito. Você acha que está sendo fraca a atuação dele, então, Otales? Essa Não, eu não cobrança tenho aí? nem, não tem nem como julgar se está sendo fraco ou forte, porque é tão pouco tempo. Agora, nesse caso específico, ao saber que isso está ocorrendo, ele soube disso o quê? Quando? Ontem. Se soube ontem, hoje ele já tinha que estar agindo. Mas não dá para você dizer ainda que está sendo fraca, porque foi de um dia para o outro. Soube agora. Ele deve estar lendo nos sites agora isso. Então, agora ele tem que agir. Só isso. É porque tem um ponto, né, ô Ronilson, que é justamente o alvo de ataque. Pimenta é alvo de ataque, principalmente da extrema-direita, pelo fato do Rio Grande do Sul ser um estado muito mais à direita. Lula não venceu no estado, né, e ele acabou sendo um alvo de ataque por não ser também um aliado a Eduardo Leite. Mas no foco dessa análise precisa estar a atuação do governo federal, né, e as respostas a um problema que segue sendo ampliado ainda, né? Porque a gente ainda está descobrindo o que está acontecendo, né? Bom, eu sou de São Gonçalo, né, você sabe, e hoje eu moro em Niterói. E eu me lembrei, vendo a matéria, né? Em abril de 2010, aqui teve um deslizamento no Morro do Bumba, morreram quase 50 pessoas. E até hoje, 14 anos depois, até hoje, as famílias não receberam as casas que foram prometidas. Elas ficaram muito tempo no espaço de um quartel do Exército aqui em Niterói e tal. E 14 anos depois, elas não receberam as casas, as reconstruções, como foi prometido, etc. 14 anos depois. Eu estou pegando só como um marco para poder dizer que, para além
da questão específica do Rio Grande do Sul, tem uma questão que é do Estado brasileiro, da política brasileira, em tragédias nesse nível, com início, meio e fim de atuação. Tem uma atuação que é imediata, que está no calor dos acontecimentos, que são as decisões, que são as declarações, a sucessão, né, de matérias, porque a imprensa, né, fica muito em cima e vai saindo do noticiário aos poucos. Óbvio que o Rio Grande do Sul continua, mas é óbvio que não continua na intensidade que estava, né, das chuvas, os âncoras em Porto Alegre, etc. Então, a coisa vai perdendo aquela intensidade, mas os efeitos da tragédia continuam. Então, você tem uma resposta que é sempre para o imediato, as declarações, as visitas, as estratégias que são desenhadas, mas com uma incrível capacidade de continuidade, de acompanhar como começa, como avança e como termina. Isso para mostrar que o que acontece no Rio Grande do Sul está dentro de uma forma de funcionar do Estado brasileiro e da política brasileira com relação a tragédias, para atender, para que a conclusão do socorro enviado chegue para a vida das pessoas. Exatamente dentro dessa perspectiva do Lula, que o tempo das pessoas atingidas pela tragédia não é o tempo do burocrata. E não pode ser tão difícil, é óbvio que a gente tem uma questão de dimensão, mas não pode ser tão difícil a capacidade do Estado de, eu diria, de superar ou fazer as adaptações necessárias da burocracia para que o atendimento seja mais rápido. Então, é óbvio que está 100% correta a defensoria, mas eu olharia muito para além do Rio Grande do Sul, né? Eu até duvido que, se fosse uma outra gestão, se a coisa aconteceria diferente. É trágico isso. É trágico que uma determinada quantia para uma determinada quantidade de pessoas que não é gigantesca dentro da dimensão do Estado brasileiro, do aparato do Estado brasileiro, da política brasileira, da institucionalidade brasileira, não consiga chegar efetivamente para atender as pessoas. Então, acho que isso num contexto mais geral para pensar a política brasileira diante de tragédias como essa, além do nosso despreparo, a ideia, pode pensar aí qualquer tragédia, além das comuns, no Rio de Janeiro, na região serrana, em algumas partes do Rio de Janeiro, pensar, por exemplo, Brumadinho, pode pensar qualquer grande tragédia no Brasil com uma estratégia logística de início, meio e fim, que vai desde o socorro até o reparo na vida das pessoas, até uma reconstrução daquele ambiente e daquele local. Muitas vezes a reconstrução é feita pelas pessoas que voltam para o mesmo local, reconstruindo aquilo que elas perderam quase que por si só, levando anos e etc. Então, acho que isso num contexto mais geral, e se agrava com o contexto e a tensão política com relação ao Rio Grande do Sul. Tem claramente um embate numa disputa política aí. Paulo Pimenta está claramente com uma certa corda no pescoço, olhando para um cenário de 2026 e para o tipo de backlash, para o tipo de como isso volta, enquanto crítica e como ataque ao presidente Lula e ao governo, e o fato é que isso precisa ser sanado e chegar às pessoas o mais rápido possível.